Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e a entrevista de hoje, de agora, nessa tarde, quase 6 horas da tarde do dia 7 de abril, vamos conversar um pouco sobre a questão do transporte público, né? O transporte que sempre é um problema, né, para a vida do trabalhador, né, apesar da sua importância, e agora está mostrando ser um fator bastante importante nessa questão da pandemia, né, que tá que é objeto de discussão, né? E a gente vai tentar falar um pouco desse tema, né, com Paulo Paizin, né? Paulo, antes da gente começar, por favor, se apresente. Boa noite, Guilherme, boa noite a todos. Meu nome é Paulo Pazin, eu sou secretário de imprensa da Federação Nacional dos Metroviários e por 28 anos trabalhei no Centro de Controle do metrô de São Paulo. E estamos aí à disposição para a gente fazer essa conversa. Sim. Paulo, para começar um pouco, né, uma pergunta mais ampla, a pandemia revelou as contradições do sistema de transporte público? Nossa, de uma maneira cruel e impressionante, porque mesmo nesses períodos onde tentaram fazer quarentena ou algo que não chegou a ser um lockdown, mas fechar algumas atividades, o transporte público em São Paulo, eu falo mais em São Paulo porque é onde eu tenho mais conhecimento, né? Ele continua circulando de totalmente lotado, metrô, trens, ônibus. Para as pessoas terem uma noção, fala-se muito de distanciamento social, né? Mesmo nesse período onde houve uma certa redução da atividade econômica, o metrô, nos horários de pico, circulava com 7 pessoas por metro quadrado. Agora, você imagina, em 1 metro quadrado, 7 pessoas, a possibilidade de contágio é enorme. Nós já tivemos cerca de, na categoria em São Paulo, 10 companheiros que já faleceram por Covid, sem falar de outros que adoeceram e foram para UTIs, etc. Então, de uma maneira muito clara, demonstrou isso. E nos ônibus, ficou também evidente o interesse dos empresários, porque com a redução de número de passageiros, eles deveriam ter mantido a mesma frota de ônibus, para permitir que as pessoas tivessem um pouco mais de distanciamento. Mas eles, como têm o objetivo do lucro, também reduziram o número de ônibus. Portanto, os ônibus continuaram lotados. Sim, Paulo, é uma coisa bastante interessante que eu vejo, que eu tenho escutado, é em relação à questão, né, da fascinação dos trabalhadores que estão motoristas de ônibus ou condutores de metrô da São Paulo ou da CPTM, né? Como que é essa discussão, né, da fascinação desses grupos como prioritários? Então, coincidentemente, hoje é o Dia Mundial da Saúde, né? O Sindicato dos Metroviários de São Paulo realizou uma atividade na estação Jabaquara, para quem conhece, no extremo sul de São Paulo, colocando exatamente esse tema. Primeiro, que é vacina para todos, uma cobrança do governo que a vacinação seja mais rápida. E segundo, que o setor de transporte entre na lista dos prioritários. Não apenas para a segurança do trabalhador de transporte, mas porque ele também é um vetor do contágio. Porque como ele tem contato com muita gente, se ele, por azar, por infelicidade, acabar tendo o vírus, ele pode transmitir para o próprio usuário, além da sua família. Então, há um movimento, existe uma perspectiva que envolve os trabalhadores da CPTM e também de ônibus de São Paulo, caso o governo não atenda isso, de uma greve sanitária para o dia 20 agora de abril. Nós esperamos que não seja necessário, evidentemente, né? Que o governo, que a Assembleia Legislativa, que a Prefeitura, a Câmara Municipal atenda e coloque também o setor de transporte dentre os prioritários em defesa da vida dos trabalhadores de transporte, mas também do usuário. Sim, é muito interessante essa questão, porque o transporte, principalmente o transporte público em São Paulo, como em qualquer lugar, é um meio de propagação do vírus muito forte, né?
Exatamente. Olha, tem um estudo que coloca, lógico, os lugares com maior possibilidade de transmissão, hospitais, a órgãos de saúde e tal. Mas, em segundo lugar, o transporte, porque você concentra. Imagine um cobrador ou um motorista de ônibus, as pessoas passam do lado dele. Centenas de pessoas, e isso com os ônibus lotados. Então, é um setor estratégico. Nós, lá em São Paulo, defendíamos no início, desde o ano passado, de que houvesse um lockdown verdadeiro e que a gente só transportasse o pessoal de esquema realmente essencial, não porque a gente não quisesse transportar outras pessoas, mas que coloca em risco a vida das pessoas. E nós estamos vendo, cada dia que passa, a pandemia está caótica, né? Aqui no país. Nós nunca tivemos um lockdown de verdade, né? Sim. E a questão de segurança dos funcionários? Como que o metrô está encarando essa questão? Então, olha, para você ter uma noção, no ano passado nós tivemos que entrar na Justiça, no Ministério Público e depois na Justiça, para garantir o uso de máscara, limpeza dos trens, porque não basta só álcool gel, por exemplo, para o operador de trem na hora que pega o trem. Você tem que ter um sistema especial de limpeza de trens, como tiveram em outros países, né? Não sei se todo mundo deve ter acompanhado, na Europa, mesmo na China, trens, eles circulavam, saíam, você tinha uma higienização do trem para ele voltar, mas infelizmente aqui no estado de São Paulo, e no Brasil inteiro, né, a nossa federação tem contato com outros metrôs, nós nunca tivemos. Nós também tivemos como exigência que houvesse de maneira periódica testagem do pessoal para ver quem estava afastado, quem estava doente, para afastar não só ele, mas todos os que tiveram contato com eles, né, as equipes que trabalharam junto, mas é uma dificuldade enorme, né? Porque aqui no Brasil é interessante, você vê, mesmo com os pessoal da saúde e tal, todo mundo fala, o pessoal que está na linha de frente, a gente homenageia, mas faz a homenagem, mas o governo não garante a segurança das pessoas do ponto de vista sanitário. Falando um pouco de governo, eu acho que seria interessante, assim, além da gente falar da questão do transporte público, a gente falar um pouco da situação de como está o país, né? Porque acho que é uma coisa que está, queira ou não queira, uma coisa relacionada uma com a outra, né? Eu queria que você falasse um pouco, né? Como que você está enxergando todo esse cenário político, econômico e sanitário que o Brasil está vivendo? Olha, não tem outra palavra a não ser um genocídio organizado por um governo, e não é por incompetência. Muita gente pensa que é incompetência, mas não é. É uma política deliberada para que não se combata o vírus, para que um setor da população haja uma certa seleção natural na cabeça deles, uma coisa horrorosa, que aqueles que são mais fracos, infelizmente, eles não ligam que venham a falecer, eles querem tratar uma pandemia mundial negando a ciência, desde o início. De vez em quando ele aparece, o presidente coloca uma máscara, mas em seguida ele dá uma declaração contraditória, ele vai contra o isolamento. Bom, ele atrasou de uma maneira brutal a vacinação. Nós já tínhamos, desde o meio do ano passado, já devíamos estar atrás dos grandes laboratórios, porque agora é assim, né? O mundo inteiro corre atrás desses laboratórios da China ou da Índia. Só que o Brasil chegou atrasado, porque, não sei se todo mundo lembra, ele deu uma declaração dizendo que os laboratórios é que deveriam vir procurar o Brasil para poder vender seu produto, como se não houvesse uma procura mundial. Então, nós estamos agora entrando em abril com uma vacinação altamente atrasada, e o número de mortes, não é à toa, o país nosso está, infelizmente, é recordista mundial, né? Sim, e a gente sabe que hoje existe uma briga, né, entre governadores e o governo federal, né, uma disputa política, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa disputa, como que você vê essa disputa? Porque ao mesmo tempo, né, por exemplo, a gente pegou o caso do Bolsonaro versus Dória. O Dória, né, desde o começo posou como defensor da ciência, né, mas permite essa situação no transporte público de São Paulo. Outro exemplo que a gente pode citar, por exemplo, é a questão da reabertura das escolas. Queria que você comentasse um pouco, né, em relação a isso. Então, evidentemente, qualquer pessoa, qualquer ser humano que você compare, qualquer político que você compare com o Bolsonaro, não há nada pior. Agora, se você for
analisar a fundo as medidas que o Dória adotou, ele fala muito de ciência, mas diversas vezes o próprio comitê científico que assessora o governo do Estado propôs certas medidas e ele cedeu à pressão econômica. Então, por exemplo, de fato, nós nunca tivemos um lockdown, porque um lockdown significa, em primeiro lugar, garantir que as pessoas tenham como sobreviver. Não dá para a gente falar para uma pessoa que não tem o básico para que ela fique em casa. Quem vai para o metrô 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, ele não vai para passear. Ele vai porque ele tenta ir ao centro, a 25 de março, em qualquer lugar, vender qualquer coisa para poder ter um mínimo para comer de noite. Mas olha que interessante. Bolsonaro fez o que fez e transformou o auxílio emergencial nesse dinheiro que ele está dando agora, essa merreca que não dá nem, se a gente juntar, não dá para comprar gás, não dá para comprar carne, enfim, não dá para as pessoas se alimentar. O governo do Estado, de São Paulo, é o segundo maior orçamento do país. Ele poderia, se quisesse realmente combater, ter um lockdown mais efetivo, ele poderia ter um auxílio emergencial, digamos, complementar no estado de São Paulo. Diversos estados estão fazendo isso. Hoje mesmo eu vi que parece que até no Maranhão o governador definiu isso. Em outros, em Belém do Pará, por exemplo, a prefeitura deu R$ 400 como auxílio complementar. Porque se você não fizer isto, não adianta você ser muito bom de televisão e de mídia, como o Dória falar que está defendendo a ciência, mas na prática não está. É o caso, por exemplo, das escolas, gente. É tão elementar que uma escola é impossível no Brasil, não estamos falando de Europa, que as escolas tenham condições sanitárias, de isolamento, de infraestrutura para garantir que as crianças que vão lá e os professores e o pessoal do apoio não sejam contaminadas. E ele faz tudo porque atende aos interesses das escolas, principalmente as escolas privadas, para colocar as escolas para funcionar. É o que está acontecendo. Houve até uma contradição. Eu tenho muitos amigos que são professores, né, da PUESP e tal. Ele colocou a vacinação dos professores como entre os grupos de risco para ser vacinado na frente de outros. Mas, ao mesmo tempo, ele colocou o retorno das aulas. Mas olha que ruim. O professor vai estar vacinado, mas o aluno não. E o fato de você estar vacinado não significa que, eventualmente, você, inclusive, não venha a transmitir o vírus para os outros. Então, todas as medidas dele são sempre parciais. A última, e não do Dória, mas do Bruno Covas, foi esse feriadão. Eu acho que todo mundo deve ter acompanhado. Não, o nível de pessoas que continuou circulando foi exatamente o mesmo na cidade de São Paulo, menos que 40% de isolamento social, sendo que uma parte, inclusive, fez desse feriadão uma possibilidade de levar o vírus para as outras cidades, para o litoral, para cidades assim menores, onde tem pessoal de classe média tem chácara, tal. Então, efetivamente no Brasil ninguém teve uma postura de realmente ter firmeza e ter uma atitude para combater a propagação do vírus. E nós chegamos nesse caos, né? Sim. Agora, voltando um pouco da questão do transporte público, né? Eu fico, assim, eu já me peguei pensando, assim, o que precisaria, né? Principalmente para o metrô de São Paulo ser um lugar, um espaço seguro, né? Para as pessoas usarem. E assim, eu pensei assim que precisaria de uma reforma muito grande no metrô, porque eu particularmente, não sei se você compartilha na mesma avaliação minha, Paulo, que a malha do metrô é bastante pequena perto da cidade de São Paulo, né? E aí eu fiquei pensando, o que precisaria para o metrô ser um lugar seguro para as pessoas praticarem o distanciamento social, né? O que precisa? Então, aí você tocou, digamos, tem um problema que é estrutural. Na verdade, desde a década de 50, o Brasil, 1950, o Brasil, ele adotou como política privilegiar o transporte individual, porque teve a ver com Juscelino Kubitschek, com a vinda para cá das montadoras e etc., em detrimento do transporte coletivo, em particular do transporte coletivo de grande porte, que é metrô e trens. Isso fez com que o nosso país
e as grandes capitais, o Brasil tem grandes metrópoles, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, tem uma malha de metrô que é insignificante perto de outros países. Por exemplo, a cidade do México, Santiago do Chile, e para não falar da Argentina, que já tem, o metrô da Argentina tem mais de Buenos Aires tem mais de 100 anos de existência, então é extremamente defasado. Uma obra de metrô, ao contrário do que os capitalistas aí falam, eles falam que ela custa muito, mas o que ela gera para a cidade de benefício social, de inclusive benefício econômico, porque se você coloca uma rede de metrô, uma estação de metrô, toda aquela área que tem em torno dela se revaloriza. E principalmente nos dias de hoje, inclusive, de benefício do ponto de vista da ecologia, porque você retira carro das ruas, você faz com que o transporte público, né, o metrô, é energia elétrica, então você diminui a poluição dessas grandes cidades. Agora, acontece que a pressão e o lobby do setor industrial, né, das grandes empresas de ônibus, sempre foi muito forte no Brasil. E os governos, em geral, eles trabalham com perspectiva de muito curtíssimo prazo. Então, uma obra de metrô, se o governador entra hoje, eventualmente ele não vai conseguir concluir essa obra no mandato dele. E ele prefere aumentar avenidas, fazer viadutos, do que investir no metrô. Só teria uma solução. Se houvesse realmente o transporte de massa fosse prioridade no país. Aí não teríamos condição de, num período de pandemia, em outros momentos, as pessoas serem transportadas com segurança e com qualidade, né? Não sei se o pessoal aqui... Você é de São José, né, Guilherme? Eu sou de São José, mas eu vivo em São Paulo. Vive em São Paulo, né? Mas olha, assim, é um desespero. Às 5h30 da manhã, em Itaquera, na estação Itaquera, a gente abre a estação Itaquera às 4h30 da manhã. Ela já está lotada. Quando das 6 horas, as pessoas estão dentro dos trens, assim, de uma maneira nem como respirar direito. E para isso teria que ter outras linhas que corressem paralelo, teria que ter toda uma visão de transporte que não foi utilizada até agora, né? Transporte integrado, etc. Ela foi sendo feita a partir dos interesses políticos do Quércia e de outros governadores, e não do investimento que precisaria ter. E inclusive em cidades do porte de São José, viu? São José já era para ter uma visão de futuro, de imaginar ter aqui, se não necessariamente metrô subterrâneo, poderia ter metrô de superfície, tem inclusive condições disso, poderia ter, eu não digo VLT, porque VLT tem todo um estudo, que ele é para cidades menores ainda, mas outro tipo de transporte, particularmente de trens de superfície, que permitiria tirar muitos carros da rua, porque as pessoas vão de carro, claro que todo mundo tem o direito de ter carro, etc., para lazer, mas elas vão no dia a dia de carro, porque o transporte é assim, é lotado, a qualidade é ruim, você fica de pé, você viaja, no caso de São Paulo, às vezes as pessoas viajam 1h30, você pega entre trem, metrô e ônibus, para quem mora na periferia de São Paulo. Só para contar um caso, né? Tipo, quando eu trabalhava em São Paulo, eu morava na região da Zona Oeste. Muitas das vezes eu tinha que ir para a Zona Norte, eu tinha que sair às 5 horas da tarde para chegar às 7 no meu local de trabalho, senão eu não conseguia. Exatamente, é isso mesmo. Olha, para você ter uma noção, eu sempre, falando de caso pessoal, né? Eu trabalhei todos esses anos no metrô, mas sempre morei aqui em São José, minha família é daqui. Tinha muitos colegas, eu trabalhava ali no Centro de Controle, ele fica ali no Paraíso, para quem conhece, né? Perto do Centro Cultural, do lado do Centro Cultural. Eu pegava ônibus quando tinha fretado, eu chegava em São José no mesmo horário de que alguns colegas que trabalhavam do meu lado ia para um bairro de periferia de São Paulo, por causa do metrô e também porque congestionamento, para pegar ônibus, os ônibus são lotados quando você chega nos terminais. Então, é um sacrifício. Imagina, um trabalhador, ele tem 8 horas de trabalho, vamos dizer. Ele gasta mais 4 ou 5 horas para ir para o trabalho e para retornar do trabalho. Que vida é essa, né? Uhum, não, sim, exatamente. E como está a discussão da pandemia na linha amarela? A linha amarela que é terceirizada, quarteirizada, né? Como o bicho está pegando lá também? Então, tá. Ó, a gente, como passou a representar os trabalhadores da linha 4 amarela e a linha 5, que também são privatizadas,
São as primeiras linhas privatizadas no esquema de parceria público-privada na cidade de São Paulo, né? A linha, como ela é uma linha privada, o que ela fez? Ela fez da forma idêntica ao que fizeram os empresários de ônibus. Ela reduziu o número de trens com a pandemia, ela reduziu, ela aplicou aquela medida provisória que o governo federal editou, que falava na possibilidade de redução da jornada de trabalho com redução de salário. Ela fez isso, reduziu o salário e, mesmo assim, mesmo com redução de salário, demitiu trabalhadores. Então, a situação deles, infelizmente, é pior até do que a nossa, porque a nossa, pelo fato de a gente ter uma categoria mais unida, com mais tempo de luta para defender direitos, teve demissão também, mas não houve na mesma proporção do que na linha 4 e na linha 5. Além disso, olha como que o governo age, o governo Doria. Ele acabou de fazer um acordo com a linha 4 e com a linha 5, mas principalmente com a linha 4, onde ele transferiu cerca de R$1 bilhão. Vou repetir, R$1 bilhão para essas linhas. A alegação dele é que houve atraso, que elas foram prejudicadas porque houve atraso na construção da extensão da linha. Ela foi feita de maneira... os prazos não foram cumpridos. Mas olha que detalhe, né? Quem não cumpriu foram as empreiteiras. E muitas dessas empreiteiras são, inclusive, sócias da própria CCR, que é quem opera a linha 4. Então, digamos, ele foi o causador, depois ele se falou que foi prejudicado, essas empresas, e o governo do Estado, pela relação que ele tem com o capital, acabou dando um bilhão para essas linhas. No caso do metrô de São Paulo, o estatal, o que ele falou? Olha, houve redução de usuários, então houve redução de receita, nós vamos tirar direito de vocês. E mais, e tirar direito da população também. Um detalhe, não sei se vocês acompanharam aqui, acima de 60 anos, o metrô tinha gratuidade. Todas as pessoas idosas acima de 60 anos, por uma lei municipal e por um decreto estadual. Ele cancelou, portanto, hoje no metrô, quem tem entre 60 e 65 anos tem que pagar tarifa. Então, prejudicou a população também. Vamos entrar nesse assunto depois. Legal. Tem um projeto de expansão, né, do metrô, desde quando eu morava em São Paulo, inclusive um dos pontos do metrô era inclusive na minha querida Cardoso de Almeida, né, o lugar onde eu morava. Mas até agora nada se viu, né, desse projeto de expansão. Como que está essa situação? Então, eu acho que a Cardoso de Almeida ela seria atendida pela linha 6, não é? A linha que era chamada linha dos estudantes. Era uma linha que ela ia cruzar, que ela ia não, né? Ela vai, quando for concluída, cruzar todas as linhas e vai para a zona norte de São Paulo, lá para Brasilândia, para quem conhece São Paulo, que é o extremo norte. Essa linha aconteceu o seguinte, ela seria também sobre a fórmula de PPP, parceria público-privada, mas diferente das outras que já foram da linha 4 e da linha 5, na linha 4 e na linha 5, elas foram construídas, o responsável pela construção seria o metrô de São Paulo. Claro que ela contrata a empreiteira para fazer as obras, mas o metrô seria responsável e depois que tivesse pronto, as empresas que ganhassem a licitação e fossem operar, elas entravam com os trens. A linha 6 seria a primeira que seria feita desde a sua origem, tudo pela iniciativa privada. Ela começou a ser construída, aí chegou um período que eu não sei exatamente, ninguém sabe os detalhes, mas a empresa que estava fazendo chegou à conclusão que o retorno financeiro para eles seria muito lento. E eles paralisaram as obras. Nós começamos, inclusive, nós do sindicato, junto com os trabalhadores, com a população lá da Brasilândia, a fazer o movimento para retomar as obras. Para vocês terem noção, um dos equipamentos mais importantes de uma obra de metrô tem o apelido de tatuzão, né? Porque ele vai por baixo da terra fazendo a escavação. Tinha um que estava ali debaixo da região ali do Rio Tietê, porque ele ia passar por baixo do Rio Tietê. Ela ficou paralisada muito tempo. Aí, no finalzinho do governo
do Márcio França, quando ele substituiu o Alckmin, ele deu um prazo. Caso não houvesse uma nova licitação, o Estado deveria retomar a obra. Bom, ninguém retomou, só que aí entrou o Dória. Como o Dória tem muito compromisso com a iniciativa privada, ele alterou esse decreto e agora, há cerca de um mês mais ou menos, essa obra, em tese, voltou a ser tocada, né? A empresa que ganhou a licitação é uma empresa altamente questionada no mercado. Inclusive, ela teve problemas com o Rodoanel, etc., mas ela está começando a dizer que vai retomar a obra. Nós temos para nós que dificilmente uma obra deste porte, a iniciativa privada tenha condição de tocar, porque é um investimento enorme para um retorno muito a longo prazo. E aí entraria num outro problema, que eu acho que na frente a gente deve conversar sobre ele, que é o problema do custo da tarifa. Porque para você ter um retorno para essas empresas, o custo da tarifa tem que ser ou é subsidiado, extremamente subsidiado pelo Estado, ou então é um custo que é impagável pela população. Está parada ainda, está agora que está dando os primeiros passos para ser retomada. E ela é fundamental. É um extremo, não, assim, é um extremo de um absurdo uma obra de interesse público, né? Tá na mão da iniciativa privada. E ela paralisada, fica paralisada, o Estado, que tem toda a infraestrutura, não retoma para aguardar uma outra empresa privada que deseje tocá-la, né? Nossa, facilitaria muito a minha vida se aquela obra... Agora, imagina o pessoal lá que mora... É que é difícil falar para quem não é de São Paulo, né? Quem mora ali na Brasilândia. Para ele pegar metrô, ele tem que vir até a estação Barra Funda, ele tem que cruzar toda a marginal do Tietê. A Brasilândia é um bairro que tem ruas muito estreitas, então os ônibus vão lento, para ir entrar no sistema na Barra Funda. Se for o caso, se ele vier para a Zona Sul, para Jabaquara, tem que ir até Sé, depois ir para Jabaquara. Imagina quanto tempo e quanto desgaste. E muitos, a gente chamava ela seria a linha dos estudantes, porque aquela região ali que pega São Joaquim, aquela é cheia de faculdades. E esse pessoal, gente, sai 11 horas da noite. Você imagina, você sair 11 horas da noite, pegar 2 metrôs e depois um ônibus para chegar em casa e depois outro dia de manhã voltar para trabalhar. É um sacrifício enorme. Uma linha ali, nossa, seria 20 minutos o cara estava em casa. Não, você falou uma coisa muito interessante da questão da linha do metrô, né? Porque quando eu vou para aquela região da Cardoso de Almeida, né? Eu normalmente desço na Clínicas, que é uma região perto, para quem não sabe, perto da Paulista, e pego o metrô para Cardoso de Almeida. Só que é um lugar, um espaço curto, que inclusive dá para fazer esse trajeto a pé, né? Uhum. E é muito interessante, assim, existe uma certa pressão das empresas de ônibus para que a malha, você falou, eu queria que você aprofundasse um pouco, que a malha metroviária não se expande? O que acontece? Assim, num sistema integrado, qual seria a função? Não que não teria ônibus, lógico, porque o metrô ele é como se fosse uma artéria do coração. Ele pega os grandes fluxos, mas ele não vai para todos os extremos. Então, teria que ser um sistema onde você leva o metrô levaria, por exemplo, até Itaquera, e toda aquela região de Itaquera, que é o mundo, teria para os ônibus. Só que, inevitavelmente, o número de ônibus na cidade, a demanda por ônibus diminuiria, né? Porque você teria mais gente circulando em transporte sobre trilhos, porque não é, a gente às vezes fala de metrô, mas a gente esquece. A CPTM também é muito importante, porque ela interliga São Paulo com toda a grande São Paulo, aquelas cidades. Porque às vezes a gente pensa assim, como se a divisão do município fosse a divisão da vida das pessoas, e não é. Tem gente que mora, por exemplo, em Santo André e vem para São Paulo todo dia. São Miguel, São Paulo. Osasco, vem para São Paulo todo dia. Juntando metrô e trem, hoje a gente transporta cerca de 6 milhões de pessoas. Ônibus, os últimos dados, tá? Eu estou falando antes da pandemia, evidentemente, né? Os últimos dados, os ônibus transportavam 8 milhões, algo por aí. Mas se houvesse expansão do metrô, essa proporção ia diminuir. Portanto, essas empresas de ônibus teriam uma certa redução no seu lucro, né? Que é um outro problema. A licitação em São Paulo, eles têm um item lá que eles chamam de produtividade.
que, na verdade, se você for tirar o nome bonito, é o seguinte: quanto mais gente dentro do ônibus, mais a empresa é remunerada. Então, para eles é bom carregar mais gente, é bom que esteja lotado, quando na verdade deveria ser o oposto disso para o usuário. O ônibus tem que ser confortável, o mínimo possível de gente de pé, né? E tem um lobby, é um lobby muito forte, gente. Ele é pesadíssimo. O Grupo Ruas, que é um dos maiores lá de São Paulo, ele tem uma dívida monstruosa com a Previdência. Mas, assim, é algo impagável. Mas ninguém consegue tirá-lo da operação do sistema de transporte em São Paulo, por causa do poder. Ele elege vereadores, ele tem relação com o governo estadual, o governo federal, e assim, né? E aqui Sim, em São José eu não sei quem exatamente opera, mas eles são uma espécie de um monopólio, né? sim. E não, e esse negócio de política de quanto mais cheio o ônibus, mais o cara ganha, em período de pandemia é criminoso, né? Com certeza, é desumano, é colocar o lucro acima da vida, é uma coisa que, assim, é impensável, certo? É uma coisa impensável. Deveria levar essas pessoas a sofrer ações criminais, ações civis, porque não está colocando em risco a vida de milhares e milhões de pessoas, né? Ô, Paulo, eu sei que você não é daqui da, eu sei que você não atua aqui na cidade de São José, mas você como morador, como que você enxerga essa malha de ônibus daqui da cidade? Então, assim, é tão difícil falar isso. Amigos meus de São José podem até me criticar. É que a situação de São Paulo é tão ruim que quando você vê de São José, pelo menos nos bairros mais próximos, você fala, puxa vida, não é tão ruim como São Paulo. Só que é uma visão equivocada, eu acho, pensar assim. Porque numa cidade que tem a infraestrutura que tem São José, uma cidade que não é uma metrópole, tamanho de São Paulo, portanto a complexidade é menor. Uma cidade que sempre teve um orçamento proporcionalmente muito grande. Claro que agora nós estamos vivendo uma crise das empresas, mas na história de São José não era para estar numa situação dessa, sempre teve muito dinheiro, né? E o investimento aqui foi muito baixo, tanto na malha viária, tanto em expandir o sistema para outros modais de transporte, e também um certo, vamos dizer assim, conluio, né, da prefeitura, que faz com que o transporte aqui, nos bairros mais periféricos, também seja ruim, com as pessoas que eu conheço. Além do que, eu acho o transporte de São José, pelo tamanho da cidade, é muito caro, gente. É uma coisa assim, absurdo o valor que se paga numa cidade como São José. Essas empresas ganham muito dinheiro, muito, e sempre estão pressionando por mais aumentos, né? Então eu vejo esse problema, e aquilo que eu falei, né, na resposta anterior, ela está defasada. Uma cidade com a tecnologia que tem em São José dos Campos já deveria, há muitos anos, ter implantado algum tipo de transporte de grande capacidade, tipo metrô ou trem de superfície. Sim, e você falou da questão da expansão, né, do transporte público nessa período de pandemia. Existe uma lógica por trás disso de corte de, né, gasto, né, entre aspas, por parte do Estado? Então, tipo, vou cortar para poder não gastar com a desculpa, né, de reduzir o transporte público, né, para as pessoas não usarem. Então, tem uma lógica do capital aqui no Brasil que ela permeia todos os temas, que é o que eles costumam dizer de equilíbrio fiscal, responsabilidade fiscal. Tudo aqui é baseado nisso, tudo, absolutamente. Todas as medidas do governo, você vê falar, eu vou dar auxílio emergencial, eu vou colocar mais, por exemplo, colocar dinheiro no metrô, e falar, mas eu não posso, porque eu tenho que respeitar a lei de teto, a responsabilidade fiscal. Só que essa responsabilidade, entre aspas, fiscal, é uma irresponsabilidade social. Porque se eu mantivesse, pega o caso do metrô, vou pegar o caso do metrô, que é o que eu conheço mais. Eu deveria ter mantido o mesmo número de trens circulando no período de pandemia. Só que o que eles fizeram? Quando nós tivemos a pandemia, evidentemente, teve trabalhadores que foram afastados.
porque ficaram doentes, ou porque tinham mais que 60 anos, ou porque tinha alguma doença que poderia colocá-lo em risco diante do coronavírus. O que o metrô deveria ter feito? Ele deveria ter contratado mais gente, promovido pessoal de estação para circular os trens e mantido a mesma quantidade de trens. Isso aumentaria o distanciamento social. Ele aproveitou dessa situação e sabe o que ele fez? Terceirizou todas as bilheterias para dizer que estava economizando, passou para a iniciativa privada. Ele mandou gente embora dizendo que estava ocioso porque o número de trens estava reduzido. Essa lógica que o capital utilizou, que o governo do estado utilizou, no metrô também foi utilizada por todas as empresas. As empresas de ônibus, então, gente, é um absurdo que faz com os companheiros trabalhadores, né? Em muitas cidades, por exemplo, eu tenho contato com o pessoal lá, porque tem metrô em Recife, né? E tem o pessoal do sindicato dos condutores. Eles aproveitaram exatamente a pandemia para acabar com a função de cobrador, alegando que estava um custo muito alto e como o número de pessoas era menor, dava para o motorista cumprir a dupla função. Então, tudo foi feito. Lembra aquela frase do Salles, de passar a boiada no meio ambiente? O Sim. capital está aproveitando a pandemia para passar a boiada em cima do direito dos trabalhadores em todos os setores. E no setor de transporte não é diferente. Sim. Paulo, eu quero discutir algo com você agora, que é uma discussão mais ampla, né? Que é a relação do transporte público, né? O transporte pode ser chamado de público? Não. Ou... Este transporte, eu vou direto a essa resposta. Olha que esse assunto é muito interessante, sabe por quê? Em 2013, lembra quando teve aquelas grandes manifestações por causa dos 20 centavos? Sim. Fruto daquele impacto que foi nacional, a deputada federal, Luísa Erundina, entrou com uma PEC, incluindo transporte no artigo 6º da Constituição. O artigo 6º da Constituição é aquele que fala de direitos sociais, né? Saúde, educação, lazer, trabalho. Transporte, para você ver, não era um direito social. A Erundina entrou com essa proposta de emenda na Constituição e foi aprovada, porque estava no impacto, o povo na rua, então acabaram aprovando. Só que se o transporte ele é um direito social, ele teria que ter o mesmo raciocínio que a gente defende para o SUS. Ele teria que ser universal, ele teria que ser gratuito, para que todos pudessem ter acesso. Porque se ele... Olha que detalhe, o transporte ele acaba sendo um meio de você atingir os outros direitos. Por exemplo, eu estou na minha casa, que eu não tenha um carro. Se eu vou ao médico, eu tenho que pegar o transporte. Se eu vou para a escola, para ter acesso à educação, eu tenho que pegar o transporte. Se eu vou, sei lá, no final de semana, visitar meus parentes, eu tenho que pegar o transporte. E para ele ser público, ele não poderia, em hipótese alguma, ter como objetivo o lucro. Ele teria que ser um direito das pessoas, porque o povo já paga imposto. Você já paga imposto de renda quando você trabalha. Então, ele deveria ser isso. Ele só seria verdadeiramente público se ele não tivesse como objetivo o lucro. E ele tem. E olha que ele tem não só nas empresas privadas, viu? No metrô estatal, quando ele tinha subsídio do Estado, quando entrou o Mário Covas. O Mário Covas, quando ele entrou, ele tinha um slogan que era o seguinte: eu vou dar um choque de capitalismo. Então, ele acabou com qualquer tipo de subsídio para o transporte do metrô. Resultado, isso pressiona a tarifa de tal forma para cima que uma parte considerável da população não tem como acessar esse direito. Tinha um estudo, eu não sei agora, por causa da pandemia, tudo muda, mas tinha um estudo que cerca de 1,5 milhão de pessoas em São Paulo só andavam a pé porque não tinha dinheiro para acessar o transporte. Então, se ele não atende a todos, ele não é público. Ele pode ser caixa para governo, ele pode ser caixa para empresário lucrar, mas ele não é público. É uma Na coisa... minha opinião. Não, certo, concordo plenamente, por isso que eu fiz essa pergunta, né? Já prevendo a sua resposta. Ô, Paulo, é muito interessante isso que você falou, ainda vamos seguir nessa discussão. Quando eu morei em São Paulo, né, quando eu me mudei para São Paulo, em 2009,
A passagem de ônibus e a passagem de metrô, se eu não me engano, era R$ 2,80. Hoje a passagem de ônibus de metrô está quase R$ 5, né? Se, se eu não me engano, né? Uma das passagens caras, acho que só perde, por exemplo, para Campinas, que o preço é um absurdo. Né? Eu queria que você explicasse essa lógica de aumentar cada vez mais, né? O preço da passagem, né? Cada ano que passa a passagem fica mais cara, né? Você citou até junho de 2013, que teve o estopim como um aumento da passagem. Eu queria que você explicasse essa lógica, porque essa lógica pesa, né, no posto do trabalhador. É, que nem eu disse antes, né? Porque como antigamente, para você ter que a tarifa mais baixa, você tem que ter dinheiro do Estado, porque senão você reduz qualidade, reduz direitos dos trabalhadores. O investimento em manutenção de trens e troca de trens não é pequeno, o investimento de energia elétrica para circular os trens não é pequeno, então você teria que ter um investimento do Estado. Como eles alteraram esta visão, eles passaram a trabalhar com a seguinte visão: o metrô tem que gerar lucro para ir para o caixa do governo, para atender, do governo do Estado, no caso, para atender outras demandas. Quando ele vai fazer assim, ele tem duas formas de fazer, e ele aplica essas duas formas de maneira conjunta: subir as tarifas e reduzir o direito dos trabalhadores. Reduzir o número de trabalhadores, reduzir seus direitos, precarizar o trabalho, precarizar o serviço. Todo mundo sempre elogiava muito, e elogia ainda, mas com o tempo isso a gente vai ter, infelizmente, prejuízo, a limpeza dos trens de metrô. Agora, para você limpar os trens, as estações, os trens, você precisa de gente para fazer isso. É um trabalho absoluto. Eu trabalhava eventualmente em Itaquera, no pátio de Itaquera, a limpeza dos trens à noite é detalhadíssima. Sabe? Era uma coisa assim, você fala, olha, de dar orgulho para o cidadão de São Paulo, para depois de manhã, quando a pessoa entrar no trem, está limpinho. Só que com o tempo, o que eles estão fazendo? Eles estão terceirizando, cada vez mais são empresas que exploram o trabalhador, muitas delas com gato, são que a gente chama de gato, né? Que empresas que vêm logo a falir e empresas que não têm nenhum compromisso social, não o trabalhador, a empresa. Aí o que você vai fazendo com o tempo? Você vai perdendo qualidade. E o que eles fazem? Tudo isso para ter o lucro, para poder ter caixa para o governo. Quando, na verdade, deveria ser o oposto. Porque a gente teria que pensar, inclusive, que tudo deveria também tem que levar em conta a necessidade de investimento tecnológico. Ó, eu trabalhava no centro de controle. Existe uma tecnologia chamada CBTC que permitiria colocar mais trens nas vias. Portanto, hoje nós temos um limite pelo tipo de tecnologia que tem, que são, por exemplo, a linha 3 são 42. Linha 3 é a linha que vai de Itaquera a Barra Funda, que eu falo às vezes em São José, o pessoal não conhece, né? Que vai de Itaquera a Barra Funda. Ela só pode colocar, no máximo, 42 trens, porque você tem que ter um intervalo entre um trem e outro, de segurança e tal. Com esse sistema, você poderia colocar mais trens. Só que isso é um investimento em tecnologia, investimento, inclusive, alto. Isso tudo deveria ser entendido como um investimento para a população, mas para eles é visto como um custo. E se é um custo, alguém tem que pagar. E na visão deles, quem tem que pagar é o povo, aumentando tarifa e o trabalhador perdendo direito. Eu acho que é muito interessante, acho que a gente, inclusive, dá para aprofundar mais a nossa discussão, Paulo. Inclusive, acho que é importante você falar, né, para o público quais são os outros meios para o Estado, né, conseguir arrecadar seu dinheiro para poder, por exemplo, investir em questões como saúde, até o transporte. Existem outros meios para isso? Aí nós estamos falando um pouco de macropolítica econômica, sabe? Sim. Não estaríamos falando só da questão de transporte. Olha, eu vou te dar um exemplo bem elementar, né? Que, aliás, eu acho que está aqui o pessoal aqui em São José deve ter discutido muito. Eu tenho um carrinho, eu pago IPVA, né? Quem tem uma lancha, quem tem um helicóptero, quem tem um iate, não paga um centavo sobre isso. No Brasil, dividendos, ou seja, o lucro que o empresário, como pessoa física, tem das grandes empresas, ele não paga um centavo. Eu, como trabalhador, aliás, como aposentado, eu pago imposto de renda. Ele não paga um centavo. Então, a taxação de dividendos, a taxação de grandes fortunas. Eu estava vendo hoje uma matéria de que
os empresários, os bilionários, não é nem pequeno empresário, médio empresário, em hipótese alguma, os bilionários do Brasil ganharam muito dinheiro no período da pandemia. Então, a primeira coisa tinha que ter uma reforma tributária que taxasse os ultra ricos, vamos chamar assim, sabe? Os que têm essa de herança, por exemplo. O Brasil, comparado com outros países, as grandes heranças, não estou falando da herança daquele coitado que faleceu e a família ficou, tem uma casinha aqui, eventualmente uma casinha em outro lugar. Eu estou falando daqueles que têm aquelas mega heranças. Aqui a tributação deles é quase que nada, sem falar de que existe todo um mecanismo que esses grandes ricos e as grandes empresas têm de burlar as brechas da legislação tributária para pagar menos imposto. Aí, estou falando do campo legal. Agora, tem o campo ilegal que eles fazem também, que é dinheiro, né? Dólar para o exterior. Não sei se todo mundo acompanhou, está tendo uma ação muito grande da Receita Federal sobre grandes nomes da Rede Globo. Porque a Rede Globo ela utiliza um mecanismo de contratar seus grandes, né, Bonner e tal, como PJ. Por quê? Porque aí paga menos imposto. Né? Se eles recebessem como um trabalhador, pelo nível de salarial deles. Então, tem todos esses mecanismos. Então, o primeiro para ter dinheiro é ter reforma tributária que taxe os grandes ricos. Essa seria a medida número 1. A segunda medida, que eu acho que é um tema que também tem que ser discutido, nós temos aqui quase 47% do orçamento comprometido com o pagamento dos juros da dívida. Uma dívida que, eu não sei se o pessoal aqui de São José já teve contato, tem uma pessoa da Receita Federal, né, uma técnica, chamada Fatorelli. Ela tem um estudo brilhante, feito com grandes economistas, que demonstra que grande parte dessa dívida na verdade, não é investimento. Por exemplo, no Japão. O Japão é um país que tem uma dívida per capita, comparada com o PIB, maior que a do Brasil. Mas você dizia o seguinte, bom, eu me endividei para investir aqui. Aqui não foi. Endividou o Brasil para fomentar a especulação financeira. Então, você tem precatórios da época do PITA que foram federalizados, você tem um monte de mecanismo que fizeram, que é uma dívida absolutamente ilegal. E por isso, quando você aumenta a taxa de juro, por exemplo, quando o Banco Central aumenta a taxa de juro, você aumenta o valor dessa dívida. Então, como ela é impagável, grande parte daquilo que o país arrecada vai para a mão dos banqueiros, né? Sim. Agora, Paulo, vamos entrar um pouco no debate, né, mais sindical, né? Paulo, eu tenho, na verdade, um sentimento que é o seguinte, né? O Brasil está num período bastante, no mínimo, caótico, né? Para não usar outros nomes, que não é de hoje, né? E com a pandemia isso se aprofunda ainda mais, né? A gente teve ataques contra os trabalhadores desde a época do Temer, teve casos absurdos, como cita aqui, por exemplo, como a morte da Marielle, né? Contudo, Paulo, eu vejo que existe uma certa passividade das centrais sindicais, dos sindicatos, de fazer algo para poder barrar esse caos todo que está acontecendo, né? O que está acontecendo com os sindicatos? E eu estendo essa pergunta também para a esquerda. É um tema complexo. Na verdade, eu acho assim, olha, os sindicatos no Brasil tiveram mais força, principalmente no final da ditadura, né? Na época do surgimento do sindicalismo do ABC, sindicalismo que pegou, vamos dizer, se estendeu, bancários de São Paulo, enfim, esse período. Mas hoje, a primeira coisa, que já vem de algum tempo, se agravou agora, mas já vem de algum tempo, houve uma mudança muito forte no perfil da classe trabalhadora brasileira. O número de trabalhadores com carteira assinada e com relação com o movimento sindical é cada vez menor. Você tem terceirizado, você tem uberizado, você tem quarteirizado, você tem uma relação de trabalho que é de PJs,
Isso tudo foi mudando e os sindicatos ficaram lá atrás. Ficaram acomodados naquela velha estrutura, aquela velha forma de fazer sindicalismo, que é botar o carro de som na porta da fábrica, fazer uma agitação. Eles perderam contato, são raríssimas as exceções, mas perderam o contato com o chão da fábrica, sabe? Aquela coisa de estar ali dentro, organizado por cada local de trabalho, por cada sessão, conversando com o trabalhador, preparando o trabalhador para as lutas. E ele foi perdendo isso daí. O que foi acontecendo? Aí veio o período do governo do PT. Eu não vou aqui entrar no mérito, digamos, partidário. O problema é que o governo do PT levou boa parte do movimento sindical para dentro da estrutura do Estado, achando que as coisas se resolviam sem ser no terreno da luta. Se resolviam indo lá no parlamento, negociando no ministério, negociando aqui, negociando ali. Enquanto isso, a direita foi entrando. Ela foi entrando nas periferias. Se você for em qualquer lugar, nada contra igrejas pentecostais, não é isso. Não estou falando aqui de religião, mas tem igrejas e tem igrejas, certo? Tem setores da igreja, mesmo evangélicas, que são ultra progressivos, que defendem a vida de verdade, etc. Mas tem alguns que são caça-níqueis e criadores de uma ideologia extremamente passiva. Eles foram ocupando os espaços que o Estado deixava e que a esquerda foi deixando. Resultado, hoje, literalmente, nós estamos numa situação... Tem muitos companheiros que falam assim, por que as centrais não convocam uma greve geral? Eu vou ser franco contigo. Elas não têm autoridade. Porque não é o problema de você marcar uma greve geral, é você passar credibilidade para as pessoas de que o que você vai está propondo, você vai fazer de verdade, é uma coisa que tem condição de organizar, e elas estão muito distante do anseio do próprio trabalhador. É um recomeço. Olha, eu que já participei desde o período da ditadura, eu acho que agora tem que recomeçar tudo. A gente tem que saber dialogar com o pessoal de Uber. Eu não sei se você conhece, tem um menino lá, o Galo, lá em São Paulo, que é uma das lideranças desse movimento. Ele, inclusive, está marcando agora uma manifestação no dia 16, se eu não me engano, desse pessoal. Mas ele incutiu na cabeça das pessoas aqui no Brasil que as pessoas não são mais trabalhadores, são empreendedores. Um coitado que passa 14 horas do dia em cima de uma moto. O próprio Paulo falava isso, às vezes você sentir o cheiro da comida que traz, carregando na tua moto, mas você não tem nem, por no final do dia, você levar uma comida para tua família. Então, isso daí, e eles incutiram uma ideologia individualista, e é isso tudo nós vamos ter que retomar. Você tem razão, tem uma passividade. Tem uma passividade agora também que tem a ver com a pandemia. Sabe? Tem uma situação que é uma contradição para a gente, porque, por exemplo, a gente defende isolamento social. Vamos supor que tivéssemos condições de fazer grandes manifestações para derrubar esse genocida. Mas a manifestação em si já significa romper um pouco o isolamento social. Mas fora esse momento circunstancial, eu acho que nós vamos ter que viver o que eu chamaria de uma revolução sindical, um novo sindicalismo para o país, com novas bases. Não pode ser mais um sindicalismo só de corporação, sabe? É um sindicalismo que trata só do aspecto econômico. Por exemplo, às vezes a gente sente lá na nossa categoria, quando você fala de outros temas, o trabalhador, não por culpa dele, que foi incutido na cabeça dele, ele fala, mas isso não tem nada a ver com a gente. Como se a vida do trabalhador, por exemplo, você fala de educação. Como que a vida de educação não tem a ver com o trabalhador metroviário? Claro que tem a ver, ele tem filhos na escola, ele mesmo eventualmente estuda. Mas eles conseguiram fazer esse período todo, essa desgraça. E para concluir, nós tivemos no país, e esse é o momento que nós estamos vivendo, independentemente, eu não sou do PT, não apoiei, sempre fui oposição ao PT, nós tivemos um golpe institucional que levou o país a praticamente mudar toda a sua estrutura, inclusive a sua Constituição, né? Se você for ver o quanto de reforma constitucional foi feito desde que deu o golpe com Temer e agora com Bolsonaro, é quase uma nova Constituição, que criou novas bases. Então nós vamos ter que recomeçar tudo a partir dessa realidade dramática que nós estamos vivendo. Sim, você fala de revolução sindical, né? Eu concordo, né, que o sindicalismo brasileiro precisa de uma revolução,
inclusive para mudar aspectos assim estruturais, né, inclusive do sindicalismo próprio varguista, né, que ainda tem muita influência no Brasil. Como que você enxerga a relação, né, das pessoas jovens, né, dos trabalhadores jovens com o sindicato? Tipo, como fazer para aproximar essa galera dentro da estrutura sindical? Eu começaria com o que você faz. Você ter um blog, eu vou falar uma coisa assim, não sei se você conheceu, ele já faleceu, um líder chamado Vitor Gianotti. Ele era um dirigente sindical da antiga oposição metalúrgica de São Paulo, né? E ele era um aficionado por comunicação. Ele dizia o seguinte: a burguesia faz comunicação 24 horas. Ana Maria Braga faz comunicação ideológica, melhor até às vezes que o Bonner, porque ela parece que está falando de coisas da vida, mas está falando de conceitos deles. E nós ficamos parados nisso, gente. Boa parte dos sindicatos investiram, nada contra, evidentemente, o sindicato tem que ter um bom departamento jurídico, tem que ter boas coisas, mas eles investiram um pouco nessa relação com as novas tecnologias. Então, vejo isso muito no metrô, mas eu imagino que nas outras categorias também. Quando você coloca um tema, a garotada já está lá na internet, procurando no Google as posições sobre aquilo. O metrô também já fazia isso. Então, você está numa negociação com o metrô, ele apresentou uma proposta, 1 minuto depois, toda a categoria sabe da proposta do metrô. A gente tinha que sair dali, fazer um jornalzinho, para depois entregar no dia seguinte. Então, essa nova forma de comunicação é uma coisa que eu acho importante. A segunda coisa, que eu acho que até é mais importante que essa, não é mais importante não, é tão importante quanto, é a gente voltar a priorizar o trabalho na base e não na estrutura. Sabe, o sindicato, ele não é a sede. O sindicato é o trabalhador organizado ali na base. E, para isso, exigiria, aí é um tema que eu sei que é um tanto quanto polêmico no meio sindical, exigiria que a gente voltasse a ter um conceito que os sindicatos e as centrais sindicais são organismos. Nós, quando eu era da oposição metalúrgica, a gente usava o seguinte termo: sindicato é uma frente de trabalhadores. Portanto, ele tem que incorporar, tem que ter direito a toda forma de pensamento. Então, ele não pode ser uma entidade que essa entidade é do PT, essa entidade é do partido X, essa entidade é do partido Y, é de todos os trabalhadores. Claro que todos os trabalhadores têm suas preferências, as opiniões, ninguém tolhe isso. Essa é uma outra coisa que eu acho fundamental para que a gente tenha um sindicato que realmente una a classe trabalhadora com essa visão. E terceiro, ele tem que romper com digamos, os limites do local de trabalho. Então, ele tem que estar nos locais de moradia, onde as pessoas se organizam para outras coisas, ele tem que dialogar com a vida das pessoas, que nem eu falei que a Rede Globo faz, né? 24 horas por dia. Então, tem que ser um sindicato que interfira também, que debata com a população os outros temas, e não só os temas de um em um ano, fazer a sua campanha salarial, ir lá, pedir 10%, patrão das 5, você vê, não sei o quê, e fecha o acordo. Esse tipo de sindicalismo economicista, corporativo, esse daí não tem condição de dialogar com esse jovem. Porque pensa, a maioria desses jovens, eles debatem todos os temas. Eles debatem o tema do homossexualismo, eles debatem, né, contra toda a visão homofóbica que tem, o problema do racismo, a questão das mulheres. E se a gente for ver se teve alguma coisa no país que fez luta, foram as mulheres, com ele não. O ano passado, quando teve as manifestações antirracistas. Então, um sindicato que não misture todos esses temas, que fique só no economicismo, esse sindicato não vai conseguir dialogar com a juventude. Sim. Agora, voltando na questão do metrô, né? Você falou do tema da retirada da gratuidade para as pessoas idosas. Queria que você comentasse mais sobre esse tema e que você desse a sua opinião. Não, então, o metrô, por conta da pandemia, não reajustou a tarifa esse ano. Não reajustou para o metrô estatal, porque o metrô privado ele tem um reajuste garantido por contrato.
É bom as pessoas saberem. Quem cobra essa diferença é o Estado. Então, para eles, houve um reajuste, mas no nosso caso, não. O que o metrô fez? Ele pensou o seguinte: bom, eu vou ter que minimizar o fato de que eu não dei reajuste. Então, o que eu posso fazer? Tirar a gratuidade desse pessoal, que é uma conquista histórica. E olha, gente, no Brasil, eu sou aposentado, mas mesmo trabalhando no metrô, eu via boa parte, grande parte dos aposentados ou pessoas próximas da aposentadoria ainda tem que trabalhar para ajudar suas famílias. Então, quando eu tiro o direito à gratuidade de uma pessoa com 60, 61, 64 anos, eu estou reduzindo o ganho de gente que ajuda, complementa salário de uma família inteira. Então, em meio a uma pandemia. Gente, quem sai de casa com 60 anos numa pandemia, não sai porque digamos, quer correr risco. É porque necessita. E numa situação onde você não tem emprego, não tem renda, você vem e tira a gratuidade dessas pessoas, eu estou tirando o pão da mesa de muita gente. Imagina, mesmo com a integração, você acaba tendo uma situação onde ele vai comprometer grande parte do salário, das vendas que ele tem, se ele for um camelô, com o transporte. Então, a nossa posição, nós fizemos, aí o sindicato, além de manifestar, contra, tem um trabalho feito lá na Câmara Municipal de São Paulo, junto a algumas associações que defendem os idosos, de tentar reverter. Teve ação no Ministério Público, ação e tal, mas não conseguimos reverter, né? Mas ainda nós achamos isso daí um absurdo, desumano. Sim, é muito interessante que a gente rebata o argumento de que tirou o transporte gratuito para os idosos por conta da pandemia e por conta de ser o grupo de risco. Eu queria que você comentasse isso. Então, é o que eu falei. Gente, há um menosprezo com as pessoas. Claro que um idoso que tem condição de ficar em casa, que tem filhos que estão trabalhando, que tem, enfim, outras formas de sobrevivência, ele não vai sair para a rua para poder se contaminar e correr risco. Na verdade, quem sai é porque precisa, ele precisa vender durante o dia para comer o prato de comida à noite. A maioria dos idosos que continuam circulando, e continuam circulando, hein, dentro do sistema de transporte, é porque ele precisa sobreviver. É a mesma coisa que a gente fala dessa situação toda da pandemia, que as pessoas saem de casa. Claro que tem gente que é irresponsável, mas a imensa maioria sai de casa porque não tem condição de sobrevivência se não vender uma coisinha. E quantos desses idosos, vamos supor, vamos dar um exemplo, tem um idoso, tem muitos idosos que são aposentados, mas com uma aposentadoria pequena, ele faz um bico no centro de São Paulo. Um camelô, muitas vezes tem idosos com mais de 60 anos que continuam trabalhando, até no metrô tem, mas de segurança, de porteiro, etc. O filho, a filha é mandado embora. A grana que ele tem é para sustentar a família inteira. Se eu falo para ele ficar em casa, ele fala, não tem como, eu não posso ficar em casa, porque senão como é que eu vou sustentar meus filhos, são desempregados? Quantas famílias não viveram essa realidade? E eu agora chego para ele e falo o seguinte, olha, mas agora você vai ter que pagar o ônibus. Eu estou tirando dele da família dele. Então, não é verdade que foi uma medida para poder resolver esse problema. Se fosse para resolver esse problema, tinha uma solução. Bastava pagar auxílio emergencial complementar em São Paulo. A prefeitura tem um auxílio complementar, a prefeitura de São Paulo, mas é ridículo, né? Algo em torno de R$100, etc. Então, daria para eles ter um valor que a pessoa pudesse ficar em casa. Gente, e essa medida não é uma medida, vamos chamar assim, de um governo socialista ou de esquerda. Os Estados Unidos fez isso. Todo mundo está fazendo isso. Não tem jeito de combater a pandemia se não for de tempos em tempos, e a gente não sabe nem quantos, porque pode ser que tenha outras ondas, outras mutações de vírus, que não tenha que ter lockdown, como os Estados Unidos fez, a Europa fez, a China fez. Agora, para fazer isso, você tem que fazer o quê? Tem que garantir que as pessoas tenham o que comer, né?
Sim. Paulo, queria que você falasse um pouco da questão da renovação das frotas do metrô, né? Desde que eu moro em São Paulo e posteriormente, quando frequento São Paulo, a gente percebe, né, um contraste entre as frotas de metrô, onde que a gente tem frotas que são novas, né? Acho que do último período, né, que renovou, né, começou na linha verde, se eu não me engano, e depois foi para outros lugares. E a gente tem frotas muito, muito antigas, assim, já andei principalmente em trem da CPTM, que parecia dos anos 60, né? É. E eu queria que você Então, comentasse um pouco essa questão. esse daí teve muita polêmica no metrô. Foi o seguinte, o metrô, vamos tentar lembrar exatamente quando, eu acho que foi em 95, mais ou menos, ele começou a renovar os trens, mas de que maneira? Ele modernizava os trens, ele não comprava trem novo. E o que ele fez? Então, ele tirava o trem do sistema, levava para a fábrica, colocava, vamos dizer, equipamentos novos, computadores de bordo novo, colocava ar-condicionado, porque a maioria dos trens antigos não tinha ar-condicionado, e foi fazendo essa renovação. Na época, um deputado, inclusive do PT, que agora acho que não é mais deputado, não é mais deputado, ele acabou entrando no Ministério Público e eu, junto com ele e outros companheiros, a gente acabou constatando que a reforma dos trens saía mais caro do que se tivesse comprado um trem novo. Se ele pegasse aquilo lá, virasse aquele antigo, e olha, isso aqui é sucata, eu vendo como sucata, e comprasse trem novo no mercado, ele teria um trem de melhor qualidade. Por que de melhor qualidade? Porque quando ele fez isso, ele instalou várias frotas de fábricas diferentes. E num sistema como o do metrô, se você tem frotas diferentes, eles têm comportamentos diferentes, né, no circular. Então, por exemplo, o sistema tudo ele é centralizado ali no centro de controle. Então, você tem que ter uma taxa de frenagem igual, você tem que ter uma taxa de aceleração igual, você tem que ter frenagem nas plataformas de maneira correta. Isso, inclusive, dificultou o metrô a colocar a porta de plataforma. Você sabe que uma das maiores causas de atrasos no sistema é cair objeto na via. O cara está lá, de repente cai uma bolsa. Você tem que parar todo o sistema para tirar a bolsa do cara, porque ela está energizado. Ou, eventualmente, né, se caiu alguém na via, é pior ainda. E porta de plataforma é uma coisa de extrema segurança. Mas, para isso, nós tivemos muita dificuldade. Na linha 3, durante muitos anos, só uma estação conseguiu colocar, que foi Vila Matilde. Por quê? Porque cada trem, quando freava, parava num lugar. E se o trem para fora da porta, é como se fosse um elevador, sabe? Um elevador que para entre um andar e outro. Então, essa renovação custou caro, caríssimo, foi lenta. Estou falando do metrô, não estou nem falando da CPTM, tá? Foi lenta e com muitos problemas técnicos que tinha muito a ver com... Eu não sei se o pessoal se lembra, houve uma denúncia que o pessoal chamava de trem-salão, da relação que tinha o metrô com algumas empresas do sistema de transporte mundial, não é nem nacional não, Siemens, Bombardier, Alstom, essas empresas que fizeram cartéis e cada uma ficou com um lote de trens, entendeu? Então eles fizeram um cartel para dizer que cada um, que houve concorrência, cada um ficou com um bloco e cada uma renovou gastando-se mais do que se tivesse comprado um trem novo. Aliás, tem até, envolveu inclusive uma figura que é muito conhecida aqui em São José para os antigos. Que é não sei se você conheceu, com certeza acho que não, né? Isso é mais da minha idade. Que é uma pessoa chamada Robson Marinho. O Robson Marinho, ele foi prefeito aqui de São José, foi vereador, prefeito aqui de São José. Ele era do Tribunal de Contas do Estado. E ele foi o grande articulador, digamos, engavetador dessas relações promíscuas que fez com que atrasasse todo o sistema de renovação de frota. E isso foi no metrô. Na CPTM, é pior ainda, né? Porque a CPTM, além de ser mais lento, também teve denúncias desse mesmo sentido, de trens que, na verdade, eram renovados, mas a qualidade não era boa. E olha que nós estamos falando nisso, do metrô original,
ele tinha trens que duraram muito, né? Porque só agora começou a ter as reformas, uns tempos para cá, mas com esse problema que eu estou falando. Então, esse atraso tecnológico volta um pouco àquilo que eu tinha falado no início. Isso tudo leva a que o transporte fique lotado. Porque se eu tenho trens de melhor qualidade, se eu tenho sistema de CBTC, se eu tenho essa modernização, que é um investimento para o povo, o número de usuários por trem seria muito menor. Sim. Eu queria que você falasse um pouco agora em relação à questão, né, de como que a população tem agido no transporte público em relação às regras sanitárias. Tem respeitado, ou não, ou tem tentado respeitar, né, porque a gente sabe, né, a gente acabou de conversar aqui sobre os limites disso. E queria que você falasse também o que o sindicato, né, vem fazendo nessa questão de conscientizar a população, né? Então, primeiro o sindicato, né? A gente tem feito, claro que a gente não tem a capacidade financeira nem de diálogo, para atingir a todos, mas a gente tem feito sistematicamente em algumas estações o que a gente chama de atos, não atos públicos de aglomeração, sabe? Atos de conscientização. Antigamente a gente distribuía lá um panfleto que chamava Carta Aberta. Claro que nós não vamos distribuir uma carta aberta agora, porque a própria carta pode ajudar a propagar o vírus. Então a gente faz o que a gente chama de uma carta aberta virtual. A gente põe um sonzinho interno e fica falando dessas questões, né, para a população, tanto de cobrar mais vacina, tanto de usar máscara. Em geral, eu vou ser franco contigo, está tendo menos problema do que eu imaginava. Sabe, por exemplo, a população, é engraçado isso, a população quando entra no metrô, ela tem um comportamento, uma disciplina que é muito, assim, muito forte. Eu trabalhei muitos anos na linha 3 e é impressionante como o usuário da linha 3 é disciplinado e quando você fala sabe, quando você você dá uma orientação, vamos supor, você tem, a linha está parada, você fala para ele, olha, no metrô informa, estamos com um problema técnico, dentro de alguns minutos vai solucionar. Claro, ele não fica contente, por razão óbvia, mas ele fica disciplinado. E a mesma coisa no caso, agora, em relação a usar máscara. É raro ver. E também o comportamento do pessoal da segurança do metrô é um comportamento muito educativo, sabe? Então, se ele percebe alguém que está com máscara, né? Claro que tem gente, coitado, o certo seria o metrô dar máscara para quem não tem, né? A população dá, o Estado dá para quem não tem. Mas aquele que que usa de maneira incorreta, o pessoal dá um toque. Eu vi uns 2 ou 3 casos de ter um certo atrito. Por incrível que pareça, aonde tem gente com mais poder aquisitivo e que tem uma visão negacionista, ou seja, atende aos apelos do Bolsonaro, esse, eventualmente, às vezes, inclusive, teve um caso que tentou humilhar o segurança do metrô, sabe? Eu sou isso, eu sou advogado, sou não sei o quê, sei lá, não lembro a profissão dele, mas eu sou um bambambam, você não tem direito de mandar eu fazer, eu tenho o direito de andar, de colocar ou não colocar. Mas são fatos raros. A população, principalmente aquele que vai para trabalhar, ele sabe do que está correndo risco, sabe? Pelo menos é o que eu vejo, e o que o pessoal conta para a gente, né? Sim, eu queria que você falasse, né, em relação do tempo médio de viagem e a exposição dos funcionários ao vírus nas atuais condições, né? Inclusive, você tem todo o debate em relação à máscara, né, de quanto tempo que você deve usar a máscara e quanto tempo É, inclusive, hoje, agora, tem um outro debate de qual máscara que você deve usar, uhum. né? Então, ó, uma viagem de metrô sem nenhuma intercorrência, tá? Uma viagem normal, sem que tenha algum problema na via. Então, vou pegar como exemplo da linha 3. Entre entre Barra Funda e Itaquera, leva cerca de 33 minutos. Tá? Então, digamos, se uma pessoa entrar nessa, se ela pegar o da linha norte-sul, somando, vamos supor que ela pegue as duas linhas, ela fica 40, 50 minutos dentro do trem. Naquelas condições que eu falei, que é, na melhor das hipóteses, 7 pessoas por metro quadrado. E com a situação de que se você tem, mesmo com ar-condicionado, se você tem um dia quente, é um do lado do outro ali
respirando muito próximo. O metrô, num primeiro momento, não estava fornecendo as máscaras. Nós sempre trabalhamos com esse modelo de máscara, que agora está todo mundo sugerindo. Nós sempre trabalhamos como reivindicação, tá? Com esse modelo de máscara, que agora, esqueci o nome dela. Essa aqui tem, que é utilizada em hospital, né? Que acho que é 95. Bom, esqueci o nome dela. Nós sempre Oi? N95. É isso, essa daí. Nós sempre reivindicamos para a categoria, principalmente para quem tem contato direto com o usuário, que fosse essa. Num primeiro momento, o metrô não estava fornecia, sabe aquela que você compra em farmácia, aquela que quase descartável? Ele fornecia assim, a quantidade de álcool gel era pouco, nós entramos no Ministério Público, agora, depois de muita luta, deu uma melhorada. Então, já está mais assim, a utilização está seguindo os padrões, né, que tem para esse tipo de máscara, que é mais ou menos uma por dia, né? Porque a pessoa quem fica no metrô fica 9 horas com contato direto ali, né? Quem trabalha na bilheteria, quem trabalha na segurança, quem trabalha no bloqueio, o contato no bloqueio, inclusive, é maior, né? Porque as pessoas passam ali na sua frente, né? O operador de trem, porque você fala, o operador de trem está na cabine. Sim, está na cabine, mas quando tem algum problema com o trem, ele tem que ir lá dentro do carro onde deu o problema e entrar no meio dos usuários, né? Então, está sendo uma briga que as CIPAs nossas estão fazendo um trabalho constante. Nós estamos com um convênio com a Fundacentro, com uma equipe da Fundacentro, que é uma equipe, inclusive, muito, muito técnica, de altíssimo nível, gente muito consciente, que está fazendo todo um estudo para a gente, que é para número de metroviários que foram infectados, número que, infelizmente, vieram a óbito, direitos que esses trabalhadores têm, que as famílias têm, tanto daqueles... Porque, às vezes, o pessoal fala assim, mas ele ficou doente, mas não faleceu. Não, mesmo quem não faleceu tem problemas que ficam da doença. Né? Às vezes a pessoa não pode mais trabalhar como segurança, porque ele ficou com a saúde comprometida. Então, nós estamos trabalhando muito em aliança, em conjunto com esse pessoal da Fundacentro, né? Para emitir, por exemplo, o metrô não encarava uma pessoa que, aliás, é uma polêmica ainda, né? Que foi acometido pelo coronavírus, pela Covid, como uma doença do trabalho. Porque ele fala assim, mas você tem que provar que você pegou o vírus lá dentro, você pode ter pegado em outro lugar. Sim, mas como é que eu vou provar aonde eu peguei o vírus? Certo? Eu tenho que levar de uma maneira mais, vamos chamar assim, estatística. Foi o local que eu tive mais contato com as pessoas e que eu fiquei mais tempo exposto. Claro, pode ter sido por algum familiar, pode, mas a probabilidade é ser no metrô pelo número de usuários e pela exposição que você tem. Então, isso, quando algum funcionário foi acometido pela doença, a gente tentava abrir, o pessoal que é aí do meio sindical conhece, a gente tentava abrir uma CAT, que é Comunicado de Acidente de Trabalho, e o metrô falava, não, eu não reconheço. Então, nós estamos fazendo um trabalho agora para poder, porque isso gera uma série de direitos, sabe? Para poder que o metrô reconheça essas coisas, né? Essas desrespeito, vamos falar. Nos ônibus, eu não sei. Eu imagino que, infelizmente, os companheiros, até pela condição, né? Porque o metrô é mais concentrado, até mais fácil ter acesso às informações. Mas eu imagino, eu tenho meu Facebook, ele é todo dia, gente, não sei o de vocês. Todo dia eu recebo informação de que algum metroviário, aí não só de São Paulo, mas do país inteiro veio a falecer. Uma coisa assim, sabe, de chorar. E isso está levando uma sensação muito, muito ruim, sabe, dos trabalhadores. Sabe uma coisa assim que parece meio indignação, mas ao mesmo tempo misturado com impotência? Sabe, a pessoa meio, puxa, não sei o que fazer. Porque o cara sabe que ele está exposto ali todo dia. Claro, tem um setor, até nos metroviários, que atende ao apelo do Bolsonaro para dizer que não tem risco, que é uma gripezinha, etc. Tem. Mas como ele está vendo que cada vez está chegando próximo dele, até isso ele está percebendo que não é isso, que não é uma gripezinha de jeito nenhum. Sim, e em cima do que você disse, né, muito, muito interessante, né? Hoje a gente está vendo, né, um aumento absurdo de casos, inclusive lamentar aqui publicamente, ontem teve mais de 4.000 mortes por dia, né? Hoje eu não vi
o número, mas infelizmente não deve sair muito disso, né? E né, muito se discute, né, por que que tá, onde está aumentando esses casos todos, né? A gente pode, então, atribuir a responsabilidade no transporte? O transporte é um grande vetor do contágio. Isso não sou só eu, o sindicato que fala. Tem vários estudos da Fiocruz, de outros órgãos que falam que o transporte é um dos meios, por incrível que pareça, hein? Até mesmo esse ministro novo da Saúde do Bolsonaro, hein? Admitiu numa entrevista, essa eu vi, de que no setor de transporte é um lugar que o contágio é enorme. E eu estou falando de São Paulo, gente, olha, é tão difícil comparar a realidade desse país, tão difícil. Sempre gostei muito do Rio, sempre ia muito ao Rio, conheço bem o transporte do Rio também, né? Ali é mais caótico ainda. Você pega aqueles BRTs, aqueles trens da Supervia, eles, assim, não é que eles vêm cheio, eles vêm as pessoas saindo pelas portas, não conseguem nem fechar as portas de tanta gente. Então, óbvio que o transporte é um grande vetor. E o interessante é que é o seguinte, eles admitem isso. Por exemplo, o Bruno Covas chegou a falar, sugerir, e depois o próprio Dória também falou, de tentar tomar uma medida que era alterar os horários. Então, por exemplo, indústria entra até às 7 horas da manhã, comércio tal entra, para ver se diluiria no período de pico. Só que as coisas não funcionam assim. Ou você toma decisões e o país precisa, num momento como esse de lideranças que tomem posições baseadas nas ciências firmes, para poder combater, para dar dinheiro para as pessoas ficarem em casa, ou inevitavelmente o transporte vai continuar superlotado e transmitindo vírus. E é o que você falou, a gente chegou a 4 mil. E São Paulo ontem foi 1.300, gente, o estado de São Paulo. Sim, é isso que é, é isso que eu queria entrar, né? Eu vejo muitas pessoas falando, né? Inclusive, né, setores da direita falando, né? Como se a lotação do transporte público acontecesse só na pandemia, só, né? O, e que é utilizado, né? O transporte está sendo muito utilizado, pelo menos como que eu estou vendo, como desculpa para reabrir a academia, reabrir Exatamente. culto, né? A gente teve essa decisão absurda do ministro do STF que o Bolsonaro colocou lá, Estava que votando, tava votando hoje, né? Será que derrubaram? Como é que ficou? Você sabe? eu vou ver isso depois. É, Essa decisão absurda que o ministro do STF tomou, né, de reabrir os cultos, né, assim, totalmente, assim, né, criminoso, né, e até mesmo algumas baladas, né, que, que tipo, se o transporte público pode e a balada não pode abrir, tipo, o templo religioso não pode, mas o transporte público pode. Inclusive, já vi cenas, São Paulo, né, bastante assim, lastimáveis, né, de gente realizando o culto dentro do transporte público, como uma no Rio, provocação. né? Como no Rio, como uma provocação. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Dá para comparar o transporte público com esses lugares, primeiramente? Não, primeiro que é o seguinte, aí tem uma questão que é, no transporte público, quem pega faz porque não tem opção. Eu ir numa balada, eu tenho a opção de não ir numa balada. Eu ter uma crença religiosa, eu não preciso ir numa igreja para rezar, para, enfim, para tomar toda uma minha relação com a minha religiosidade. Então, essa é a primeira coisa. Muitas vezes eu vejo o seguinte: utiliza uma realidade que é do transporte público, quem nega o isolamento social, para como desculpa para poder abrir outras coisas, para abrir. Ah, bom, mas se o cara pega o metrô lotado, por que ele não pode ir numa academia, que tem até mais espaço? Eu estava vendo outro dia, eu acho que ele era aqui de São José mesmo, do Vale Paraíba, eu não sei se é sindicato, uma associação dos shoppings.
ele defendendo que devia abrir os shoppings. E ele usava esse argumento. Ele falava, mas se já está lotado no metrô, então no metrô, aqui no metrô, no transporte público, então por que não pode abrir o shopping? Quando nós deveríamos estar pensando exatamente o oposto. Nós tínhamos que pensar todas as medidas para que o transporte também não ficasse lotado, não é verdade? E não usar o transporte como desculpa para flexibilizar as coisas, por exemplo, para o pessoal poder ter acesso às praias, enfim. Eu, sinceramente, olha, nesse aspecto, eu acho que nós, da esquerda, devíamos ter a coragem de dizer o seguinte, e não é por nós, por partido político. Os principais cientistas desse país falam, se nós não fizermos um lockdown de verdade, que significa parar a economia, sim, por 15 dias, no mínimo, para interromper esse ciclo exponencial, e aí significa só sair na rua quem realmente é serviço essencial, como foi feito na Europa. Acho que você deve ter amigos que moram... Agora, o grande exemplo que estão usando é Lisboa, né? Você deve ter amigos lá que fazem contato. Ou nós fazemos como eles fizeram, e para isso, infelizmente, nós temos um governo que é o que ele quer, né? Que é do Bolsonaro. Um processo desse tem que ser nacional, não dá para ser um processo de cada cidade. Hoje eu estava vendo um dado interessante, não sei se você viu, Araraquara está sendo usado como um exemplo de que fez um lockdown para valer e que estava numa situação de caos nos hospitais e caiu nos últimos 2 dias, inclusive não teve nenhuma morte. Só que não adianta fazer só em Araraquara, agora ele deu, digamos, esse refresco para o sistema hospitalar, mas se as pessoas começam a continuarem circulando na cidade, volta uma situação de crise. Então, eu acho que eles usam de maneira indevida essa situação do transporte para justificar medidas que eles tomam, que quase todas não, todas, vão no sentido de liberar tudo. Há uma falsa contraposição que eles fazem entre economia e o problema do lockdown, enquanto não parar a circulação do vírus, a economia ou a situação não tem normalidade. E, infelizmente, a vacinação, eu digo infelizmente até com dor no coração, né? É lenta e vai seguir sendo lenta. E mais, hein, gente? Quem está vendo aí os grandes cientistas, o Brasil virou um laboratório de novas mutações no vírus, né? Eu já vi hoje uma terceira, já tem P1, que é aquele que vem de Manaus, tem que já estão chamando, entre aspas, né, de P2, e já tem alguns lugares que estão apontando uma outra mutação. Então, se nós não tivermos um break, nós viramos, na verdade, um centro mundial de difusor dessa pandemia. Não é à toa que todos os países fecharam para nós, né? Sim. Paulo, né, estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer pelo papo, por ter aceitado o convite da entrevista. Acho que foi uma discussão boa e é uma discussão importante, né, dada a relevância, né, do assunto. Então, quero agradecer e passo para as considerações finais. Não, primeiro eu que agradeço o convite. É muito importante a gente debater esse tema da mobilidade urbana na pandemia, mas também, espero eu que logo acabe isso, pós-pandemia. Eu acho que é um tema da maior relevância para todas as cidades, não apenas para as grandes metrópoles, mas para todas as cidades, por aquilo que eu falei antes, né? O transporte, ele é o que viabiliza, deveria ser, né, o grande canal para as pessoas terem acesso a todos os direitos. E quando eu falo as pessoas, ninguém poderia deixar de utilizar o transporte público porque não tem dinheiro. Eu sou um defensor de que a gente tenha que ter um programa no sentido de que a gente tenha tarifa zero. Sabe? Não é uma ilusão, já se fez, em outros países, já se fez, inclusive, já teve experiências até aqui no Brasil. Eu acho que esse é o grande objetivo que nós temos que ter, e a gente tem que conversar sobre isso com a população. E você faz um trabalho excelente com o seu canal de dialogar e a gente poder trocar ideias, e foi muito legal. Sim.
Então, Paulo, mais uma vez quero agradecer, né? Quero agradecer a você que estiver assistindo o nosso vídeo, né? Se inscreva no canal Mesa de Debates, né? Curta esse vídeo, curta outros vídeos que estão sendo produzidos, né? Pelo canal. Compartilhe nas redes sociais, né? Curta a nossa página no Facebook e siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal, né? Fique atento à nossa programação e até a próxima, né? Fui.